Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 59, que é um salmo de Davi, quando Saul mandou que vigiassem a sua casa para o matar. Vamos ler juntos o Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel. Desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar, tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão, o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguear, e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Este é o Salmo 59, uma oração de Davi, que estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, que queria matá-lo por inveja e ciúme. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus havia escolhido para ser o próximo rei de Israel, um homem que havia derrotado o gigante Golias, um homem que havia sido ungido pelo profeta Samuel, um homem que era amigo de Jonatas, o filho de Saul, um homem que era amado pelo povo de Israel, um homem que era um grande guerreiro, um grande músico, um grande poeta, um grande líder, um grande servo de Deus. Mas, apesar de todas essas qualidades, Davi estava sofrendo uma grande injustiça, uma grande perseguição, uma grande angústia. Ele estava sendo caçado como um animal, ele estava sendo acusado sem motivo, ele estava sendo odiado sem razão. Ele estava sendo vítima de uma conspiração maligna, de uma trama diabólica, de uma cilada infernal. E o que Davi fez diante dessa situação? Ele se revoltou? Ele se vingou? Ele se desesperou? Ele se entregou? Não, meus irmãos, não. Davi fez o que todo cristão deve fazer quando enfrenta uma situação difícil, quando enfrenta uma adversidade, quando enfrenta uma tribulação. Davi clamou a Deus. Davi orou a Deus. Davi confiou em Deus. Davi louvou a Deus. Davi se refugiou em Deus. Davi esperou em Deus. Davi se entregou a Deus. Davi se humilhou diante de Deus. Davi reconheceu a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. E como Deus respondeu a Davi? Deus o abandonou? Deus o rejeitou? Deus o castigou? Deus o esqueceu? Não, meus irmãos, não. Deus o livrou. Deus o defendeu. Deus o salvou. Deus o protegeu. Deus o honrou. Deus o exaltou. Deus o abençoou. Deus o usou. Deus o fez rei. Deus o fez pai. Deus o fez profeta.
Deus o fez ancestral. Deus o fez amigo. Deus o fez herói. Deus o fez exemplo. Deus o fez vencedor. Meus irmãos, eu quero te dizer hoje que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que livrou Davi dos seus inimigos é o mesmo Deus que pode te livrar dos teus inimigos. O Deus que defendeu Davi daqueles que se levantavam contra ele é o mesmo Deus que pode te defender daqueles que se levantam contra ti. O Deus que salvou Davi dos que praticavam o mal é o mesmo Deus que pode te salvar dos que praticam o mal. O Deus que protegeu Davi dos assassinos é o mesmo Deus que pode te proteger dos assassinos. O Deus que honrou Davi diante das nações é o mesmo Deus que pode te honrar diante das nações. O Deus que exaltou Davi acima de Saul é o mesmo Deus que pode te exaltar acima dos teus adversários. O Deus que abençoou Davi com uma descendência real é o mesmo Deus que pode te abençoar com uma descendência espiritual. O Deus que usou Davi para cumprir o seu propósito é o mesmo Deus que pode te usar para cumprir o seu propósito. O Deus que fez Davi vencedor é o mesmo Deus que pode te fazer vencedor. Mas, para isso, meus irmãos, você precisa fazer como Davi fez. Você precisa clamar a Deus. Você precisa orar a Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa louvar a Deus. Você precisa se refugiar em Deus. Você precisa esperar em Deus. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Não importa qual seja a sua situação hoje, não importa qual seja o seu problema hoje, não importa qual seja o seu desafio hoje, não importa qual seja o seu inimigo hoje, não importa qual seja o seu medo hoje, não importa qual seja a sua dor hoje, não importa qual seja a sua angústia hoje, você pode contar com Deus. Você pode confiar em Deus. Você pode esperar em Deus. Você pode se refugiar em Deus. Você pode se entregar a Deus. Você pode se humilhar diante de Deus. Você pode reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Porque Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o seu escudo e o seu refúgio. Deus é o seu libertador e o seu salvador. Deus é o seu defensor e o seu vingador. Deus é o seu pastor e o seu guia. Deus é o seu pai e o seu amigo. Deus é o seu rei e o seu senhor. Deus é o seu criador e o seu redentor. Deus é o seu tudo e o seu basta. E Deus está contigo. Deus está ao seu lado. Deus está à sua frente. Deus está atrás de você. Deus está acima de você. Deus está abaixo de você. Deus está dentro de você. Deus está em todo lugar. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está no trono. Deus está na glória. E Deus te ama. Deus te ama com um amor eterno. Deus te ama com um amor incondicional. Deus te ama com um amor sacrificial. Deus te ama com um amor imutável. Deus te ama com um amor incomparável. Deus te ama com um amor inabalável. Deus te ama com um amor indescritível. E Deus te chama. Deus te chama pelo nome. Deus te chama para a salvação. Deus te chama para a santificação. Deus te chama para a comunhão. Deus te chama para a adoração. Deus te chama para a missão. Deus te chama para a bênção. Deus te chama para a vitória. E Deus te capacita. Deus te capacita com o seu Espírito. Deus te capacita com a sua palavra. Deus te capacita com a sua graça. Deus te capacita com a sua fé. Deus te capacita com a sua sabedoria. Deus te capacita com a sua unção. Deus te capacita com o seu poder. E Deus te promete. Deus te promete a sua presença. Deus te promete a sua proteção.
Deus te promete a sua provisão. Deus te promete a sua paz. Deus te promete a sua alegria. Deus te promete a sua cura. Deus te promete a sua restauração. E Deus te cumpre. Deus te cumpre as suas promessas. Deus te cumpre os seus propósitos. Deus te cumpre os seus planos. Deus te cumpre os seus sonhos. Deus te cumpre os seus desejos. Deus te cumpre os seus milagres. Deus te cumpre os seus sinais. Meus irmãos, eu quero que você saiba que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua vontade. Deus é fiel para honrar a sua palavra. Deus é fiel para recompensar a sua obediência. Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Deus é fiel para sustentar a sua fé. Deus é fiel para renovar as suas forças. Deus é fiel para te fazer mais do que vencedor. E eu quero que você saiba que Deus é bom. Deus é bom para te dar o que você precisa. Deus é bom para te dar o que você pede. Deus é bom para te dar o que você espera. Deus é bom para te dar o que você merece. Deus é bom para te dar o que você não merece. Deus é bom para te dar o que você nem imagina. Deus é bom para te dar o que Ele tem de melhor. E eu quero que você saiba que Deus é grande. Deus é grande para fazer o impossível. Deus é grande para fazer o sobrenatural. Deus é grande para fazer o extraordinário. Deus é grande para fazer o maravilhoso. Deus é grande para fazer o glorioso. Deus é grande para fazer o magnífico. Deus é grande para fazer o que ninguém pode fazer. E eu quero que você saiba que Deus é Deus. Deus é Deus e não há outro. Deus é Deus e não muda. Deus é Deus e não falha. Deus é Deus e não se arrepende. Deus é Deus e não se engana. Deus é Deus e não se esconde. Deus é Deus e não se cansa. E eu quero que você saiba que Deus é o seu Deus. Deus é o seu Deus e te ama. Deus é o seu Deus e te chama. Deus é o seu Deus e te capacita. Deus é o seu Deus e te promete. Deus é o seu Deus e te cumpre. Deus é o seu Deus e te faz vencedor. Meus irmãos, eu quero te convidar hoje a fazer como Davi fez. Eu quero te convidar a clamar a Deus. Eu quero te convidar a orar a Deus. Eu quero te convidar a confiar em Deus. Eu quero te convidar a louvar a Deus. Eu quero te convidar a se refugiar em Deus. Eu quero te convidar a esperar em Deus. Eu quero te convidar a se entregar a Deus. Eu quero te convidar a se humilhar diante de Deus. Eu quero te convidar a reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Eu quero te convidar a declarar com fé, com ousadia, com convicção, com alegria, com gratidão, com esperança, com louvor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, as palavras do salmista. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a vitória, que Deus te faça feliz, que Deus te faça vencedor, em nome de Jesus, amém. Este foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, diga o que você achou, diga o que você sentiu, diga o que Deus falou com você. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, fique em paz. Amém.